Era uma noite fria de dezembro quando a polícia de Chicago fez uma descoberta estarrecedora no número 8213 da West Somedale Avenue. Sob o piso daquela casa aparentemente comum, um horror indescritível estava enterrado. Mais de 20 corpos, dispostos como peças de um quebra-cabeça macabro, revelavam os crimes de um dos serial killers mais brutais da história americana, John Wayne Gacy. Durante anos, Gacy enganou amigos, vizinhos e até mesmo a polícia. Era visto como um homem generoso, um empresário bem-sucedido e um membro ativo da comunidade. Mas seu maior disfarce era o mais sinistro de todos, Pogo, o palhaço. Vestido com roupas coloridas e um sorriso pintado no rosto, ele animava festas infantis e visitava hospitais, levando alegria para crianças. Ninguém poderia imaginar que, por trás daquela máscara inocente, se escondia um assassino impiedoso. Esta é a história de um homem que escondeu seu lado monstruoso à vista de todos. Como um predador silencioso, ele escolhia suas vítimas, atraía-as para sua casa e as fazia desaparecer sem deixar rastros. Mas como um homem pode viver uma vida dupla tão perfeitamente? Como ele conseguiu enganar tantas pessoas por tanto tempo? Para entender a mente do verdadeiro palhaço assassino, precisamos voltar ao início de tudo. Para entender como John Wayne Gacy se tornou o temido palhaço assassino, é necessário voltar à sua infância, um período marcado por abusos, rejeição e humilhação. Nascido em 17 de março de 1942, em Chicago, Illinois, Gacy era o segundo de 3 filhos em uma família de classe média. Seu pai, John Stanley Gacy, era um alcoólatra violento que desprezava qualquer sinal de fraqueza no filho. Desde pequeno, John foi alvo constante de agressões físicas e verbais. Seu pai o chamava de maricas e fracote, insultos que ecoariam em sua mente por toda a vida. Além da violência doméstica, Gacy enfrentou problemas de saúde debilitantes. Sofria de um distúrbio cardíaco que o impedia de participar de atividades físicas, algo que só aumentava o desprezo do pai por ele. Mesmo assim, John se esforçava para agradá-lo, mas suas tentativas eram sempre recebidas com indiferença ou agressões. Na escola, Gacy também enfrentava dificuldades. Embora fosse inteligente, sua falta de habilidades atléticas e seu comportamento retraído o tornavam um alvo fácil para zombarias e isolamento. Ele encontrou algum alívio na relação com sua mãe e irmãs, que tentavam protegê-lo da ira do pai, mas essa proteção apenas reforçava a visão paterna de que ele era fraco demais para ser um homem de verdade. Esse ciclo de abusos e rejeição começou a moldar sua psique. A necessidade desesperada de aprovação, misturada com a raiva reprimida, criou as bases para o monstro que ele viria a se tornar. Enquanto tentava sobreviver em sua própria casa, um lado obscuro começava a crescer dentro dele, um lado que, anos depois, se revelaria de forma aterrorizante. Após uma infância marcada por abusos e rejeição, John Wayne Gacy encontrou uma nova maneira de mascarar suas inseguranças e traumas, tornando-se um homem admirado pela sociedade. No início da década de 1960, Gacy se mudou para Las Vegas, onde trabalhou brevemente em uma funerária. Lá, teve seu primeiro contato direto com cadáveres, uma experiência que, segundo relatos, despertou nele um estranho fascínio pela morte. No entanto, logo retornou a Chicago e ingressou em um curso de administração. Parecia determinado a construir uma vida estável. Foi nessa época que conheceu Marlene Myers, filha de um empresário influente. O casamento trouxe benefícios imediatos para Gacy, que passou a administrar 3 franquias de restaurantes da família da esposa. Sua ascensão profissional coincidiu com o início de sua participação ativa na comunidade. Ele se envolveu em eventos locais, fez amizades com políticos e tornou-se membro de uma organização respeitada, os J6, que promovia atividades sociais e empresariais.
Seu carisma e disposição para ajudar os outros fizeram com que rapidamente ganhasse prestígio. Para todos ao seu redor, Gacy era o retrato do sucesso. Um homem de negócios próspero, marido dedicado e um cidadão exemplar. Mas, por trás dessa fachada impecável, sua verdadeira natureza começava a emergir. Enquanto construía sua reputação pública, também desenvolvia um comportamento predatório em segredo. Durante seu tempo nos Jaiseis, houve relatos de que ele oferecia álcool e pornografia a jovens rapazes, além de fazer avanços inapropriados. Ainda assim, ninguém parecia desconfiar. O que ninguém imaginava era que, por trás daquele sorriso confiante e da simpatia contagiante, existia um monstro à espreita. Sua máscara de homem respeitado estava firmemente no lugar, mas não demoraria para que suas sombras escapassem para a superfície. Enquanto John Wayne Gacy consolidava sua reputação como um homem de negócios e membro ativo da comunidade, ele encontrou um novo papel que lhe permitiu se aproximar ainda mais das pessoas e, ao mesmo tempo, esconder sua verdadeira face. Foi assim que nasceu Pogo, o palhaço. No início dos anos 1970, Gacy começou a se apresentar voluntariamente como palhaço em eventos beneficentes, festas infantis e visitas a hospitais. Com seu traje colorido e um sorriso grotesco desenhado no rosto, Pogo se tornou um personagem querido na comunidade. Ele ria, brincava e animava crianças, conquistando a confiança de pais e vizinhos. Era uma persona aparentemente inofensiva, mas, para Gacy, Pogo era muito mais do que um mero entretenimento. Vestir-se de palhaço lhe dava algo que ele nunca teve na infância: poder. Quando usava maquiagem e o figurino, ele não era mais o garoto fraco e rejeitado pelo pai. Ele se transformava em alguém que todos olhavam, admiravam e até temiam, pois, segundo ele mesmo admitiu anos depois, os palhaços podem fazer coisas que ninguém suspeita. Gacy também gostava de demonstrar um truque mágico que usava em suas apresentações: as algemas de truque. Com um sorriso no rosto, desafiava suas vítimas a escaparem. Mas, quando o fecho se trancava de verdade, o jogo se tornava macabro. Muitos só perceberam tarde demais que o palhaço não estava brincando. A escolha de se esconder por trás da figura de Pogo não foi aleatória. Palhaços são símbolos da infância, da inocência e da diversão. Quem poderia suspeitar de um homem que dedicava seu tempo livre a trazer alegria para os outros? Seu disfarce era tão perfeito que, mesmo quando os desaparecimentos começaram a se multiplicar, ninguém pensaria em associá-lo ao simpático palhaço dos eventos locais. Mas, por trás da maquiagem e do sorriso largo, Gacy já havia cruzado a linha entre o homem respeitado e o predador impiedoso. E logo, Pogo deixaria de ser apenas um disfarce para se tornar um verdadeiro símbolo de terror. Os primeiros sinais da verdadeira natureza de John Wayne Gacy começaram a surgir lentamente, como sombras que se estendiam antes de se tornarem inevitáveis. No início, ele era apenas um homem comum, mas logo os relatos de desaparecimentos começaram a marcar sua vida. As primeiras vítimas, em sua maioria adolescentes e jovens, foram atraídas para sua casa com promessas de emprego ou ajuda financeira. Gacy, com seu sorriso encantador e sua habilidade de se relacionar com os outros, era um mestre da manipulação, capaz de fazer com que seus alvos se sentissem à vontade antes de torná-los vítimas de seus desejos mais sombrios. O modus operandi de Gacy foi se tornando cada vez mais evidente. Ele usava seu charme e sua persona pública como Pogo, o palhaço, para atrair suas vítimas, criando uma fachada de simpatia e respeito. Mas, por trás dessa máscara de bondade, ele estava forjando seu próprio inferno pessoal. Uma vez que suas vítimas estavam em sua casa, Gacy os prendia, torturava e, em muitos casos, estrangulava com uma corda, um método que se tornaria sua assinatura. Esses crimes iniciais, cometidos sem alarde,
estavam apenas dando início a uma sequência de assassinatos que seriam chocantes pela sua brutalidade e pelo número de vítimas. No começo, as vítimas de Gacy não eram reconhecidas como parte de um padrão maior. Seus desaparecimentos eram registrados, mas muitas vezes considerados como casos isolados. Ele sabia como manipular as autoridades, se apresentando como um homem respeitado, negando qualquer envolvimento e usando sua posição para afastar qualquer suspeita. Por anos, ele foi capaz de manter seu segredo, enquanto a polícia se concentrava em outros suspeitos e não conectava os desaparecimentos. Mas, à medida que o tempo passava, Gacy começava a ficar mais ousado. Ele sentia que estava no controle de tudo. Por mais que suas vítimas fossem suas presas, ele também era um caçador imbatível em sua mente distorcida. As autoridades começaram a perceber uma conexão entre os casos de desaparecimento, mas não sabiam que estavam lidando com um dos assassinos mais implacáveis e calculistas da história dos Estados Unidos. O lado sombrio de Gacy estava se revelando lentamente, e as primeiras vítimas se tornaram as peças de um quebra-cabeça que ninguém sabia como montar. A verdadeira extensão de seu mal estava prestes a ser descoberta. John Wayne Gacy havia se tornado um assassino meticuloso. Suas táticas eram calculadas e sua crueldade sem limites. Ele já não precisava mais procurar vítimas em bares ou nas ruas. Muitas delas vinham diretamente até ele, atraídas por promessas de trabalho em sua empresa de construção. O que nenhuma delas sabia era que estavam entrando em um verdadeiro labirinto de horror. A casa de Gacy, localizada no número 8213 da West Somedale Avenue, parecia comum do lado de fora. Pequena, discreta, com bandeiras americanas hasteadas no jardim. Mas atrás de suas portas era um verdadeiro matadouro. Era ali que Gacy levava seus alvos, onde os transformava em prisioneiros de seus jogos sádicos. O método de assassinato era sempre semelhante. Gacy dominava suas vítimas com o truque das algemas ou simplesmente as subjugava à força. Depois, passava horas torturando-as, às vezes, dias. A brutalidade era inimaginável. Além de abuso físico e psicológico, algumas vítimas eram forçadas a participar de brincadeiras que, na mente doentia de Gacy, faziam parte de sua perversão. Quando se cansava, ele finalizava tudo com o método do torniquete, um pedaço de corda apertado lentamente em volta do pescoço, enquanto ele observava o último suspiro de suas vítimas. Mas o mais perturbador era o destino dos corpos. Para evitar suspeitas, Gacy começou a enterrá-los dentro de casa. O espaço escolhido foi o porão, que, com o tempo, tornou-se um verdadeiro cemitério clandestino. Ele cavava trincheiras estreitas e empilhava os cadáveres, um sob o outro, como se fossem meros objetos descartáveis. O cheiro da decomposição começou a se espalhar, tornando-se cada vez mais difícil de ignorar. Quando não havia mais espaço no porão, Gacy improvisava. Alguns corpos foram jogados no quintal, outros lançados no rio des Plaines. Mas, até então, ninguém suspeitava. Seu disfarce era perfeito. Ele ainda era o vizinho simpático, o homem de negócios, o palhaço querido pelas crianças. O número de vítimas aumentava, mas Gacy não demonstrava sinais de arrependimento ou hesitação. Pelo contrário, ele se sentia invencível. Mas, como toda sombra que cresce demais, a dele logo se tornaria impossível de esconder. Por anos, John Wayne Gacy conseguiu escapar da justiça, mascarando seus crimes sob a fachada de um cidadão exemplar. Mas sua rede de horrores começou a desmoronar em dezembro de 1978, quando o jovem Robert Pies, de apenas 15 anos, desapareceu sem deixar rastros. Robert trabalhava em uma farmácia local e, na noite de seu desaparecimento, mencionou à mãe que iria encontrar um empreiteiro que lhe havia prometido um trabalho bem remunerado.
Esse empreiteiro era John Wayne Gacy. Quando o garoto nunca mais voltou para casa, sua família entrou em desespero e imediatamente acionou a polícia. As autoridades começaram a investigar e logo perceberam que Gacy não era um simples suspeito. Seu histórico criminal, incluindo a prisão por abuso sexual em 1968, levantou alarmes. Quando a polícia obteve um mandado para revistar sua casa, o que encontraram foi apenas o começo de um dos casos mais macabros da história criminal americana. Embora o primeiro mandado não tenha revelado corpos, os investigadores notaram um cheiro forte e nauseante vindo do porão da casa. Além disso, encontraram objetos que pertenciam a várias vítimas desaparecidas, incluindo uma peça de roupa de Robert Pierce. Com a crescente pressão da polícia e da mídia, Gacy começou a se sentir acuado. Ele passou a agir de forma errática, bebendo compulsivamente e até confessando partes de seus crimes para amigos. Os detetives, percebendo seu comportamento instável, intensificaram a vigilância. Foi então que Gacy cometeu um erro fatal. Confessou seus crimes para seus advogados. Em um momento de descontrole, ele detalhou os assassinatos e revelou o local onde havia enterrado a maioria das vítimas. Os advogados, horrorizados, imediatamente repassaram as informações à polícia. Com o segundo mandado em mãos, as autoridades voltaram à casa de Gacy e começaram a escavar o porão. O que encontraram chocou até os mais experientes investigadores. Fileiras de corpos enterrados em covas rasas, amontoados de forma desumana. A contagem dos cadáveres aumentava a cada nova escavação. No total, 33 vítimas foram identificadas, tornando Gacy um dos piores assassinos em série da história dos Estados Unidos. A máscara havia caído. O homem respeitável, o palhaço sorridente, o empresário bem-sucedido, tudo não passava de uma fachada para um monstro que finalmente havia sido desmascarado. Mas a história de Gacy estava longe de acabar. O julgamento que se seguiria seria um espetáculo de horror e justiça. Com a descoberta dos corpos no porão de John Wayne Gacy, o caso rapidamente se tornou um dos mais horripilantes e midiáticos da história criminal americana. A notícia de que um homem respeitado, que se vestia de palhaço para animar crianças, era na verdade um assassino em série, causou choque e repulsa em todo o país. Gacy foi formalmente acusado de 33 homicídios, um número assombroso, que fazia dele um dos assassinos mais prolíficos dos Estados Unidos. Seu julgamento teve início em 6 de fevereiro de 1980, no condado de Cook, Illinois. O tribunal estava lotado. Repórteres, curiosos e familiares das vítimas lotavam as dependências do local, ansiosos para ver a justiça ser feita. Desde o início, a defesa de Gacy tentou argumentar que ele era mentalmente insano e, portanto, não poderia ser responsabilizado pelos crimes. No entanto, os promotores rapidamente desmontaram essa tese, apresentando evidências de que Gacy era plenamente consciente de seus atos. Testemunhas relataram seu comportamento meticuloso e calculista, além das estratégias que usava para atrair e eliminar suas vítimas. Durante o julgamento, Gacy se mostrava frio e indiferente. Ele fazia piadas, ria em momentos inoportunos e chegou a afirmar que não era responsável pelos crimes. Em uma de suas declarações mais perturbadoras, disse: "Eu nunca matei ninguém. Só enterrei alguns corpos, mas as provas contra ele eram esmagadoras." O júri deliberou por apenas 2 horas antes de anunciar o veredicto, culpado por todos os 33 assassinatos. No dia 13 de março de 1980, John Wayne Gacy foi condenado à pena de morte. No corredor da morte, Gacy tentou de tudo para adiar sua execução. Apelou diversas vezes, alegando irregularidades no julgamento, mas todas as tentativas foram negadas. Enquanto esperava sua sentença final, passou a se dedicar à pintura, criando quadros bizarros, muitos deles retratando seu alter ego, Pogo, o palhaço.
Suas pinturas chegaram a ser vendidas por altos valores, gerando ainda mais revolta na sociedade. Após 14 anos no corredor da morte, o fim de Gacy finalmente chegou. Em 10 de maio de 1994, ele foi levado à câmara de execução na prisão de Stateville. Sua última refeição consistiu em frango frito KFC, batatas fritas, morangos e Coca-Cola. Antes da injeção letal ser aplicada, perguntaram-lhe se queria dizer suas últimas palavras. Sua resposta foi curta e perturbadora: "Beije minha bunda." Minutos depois, John Wayne Gacy estava morto. Com sua execução, encerrava-se um dos capítulos mais sombrios da história criminal americana. Mas o terror que ele espalhou jamais seria esquecido. A morte de John Wayne Gacy não marcou o fim de sua história. Pelo contrário, seu legado persistiu de forma perturbadora, não apenas como retrato de um dos maiores monstros da história criminal, mas também como um símbolo das falhas do sistema de justiça, das sombras da psique humana e da aparência enganosa das pessoas ao nosso redor. Embora tenha sido executado, o impacto de Gacy perdura até hoje. Seu nome ainda ecoa como um alerta sobre o perigo que pode se esconder sob uma máscara de normalidade. Durante anos, o caso de Gacy foi estudado em escolas de criminologia, analisado em livros e documentários, e usado como exemplo de como um criminoso pode se infiltrar na sociedade sem levantar suspeitas. O fato de Gacy ser um palhaço voluntário nas festas de crianças adiciona uma camada ainda mais sinistra à sua história. Seu alter ego, Pogo, o palhaço alegre e inofensivo, tornou-se um símbolo de terror. Essa dicotomia entre o bom moço da comunidade e o monstruoso assassino que se escondia atrás do disfarce foi explorada por psicólogos e criminologistas, que tentaram entender como alguém poderia cometer tais atrocidades enquanto mantinha a aparência de uma pessoa respeitável. Mais recentemente, o caso de Gacy também foi revivido pela mídia. Em 2018, os restos mortais de uma de suas vítimas foram exumados, em uma tentativa de identificar outras possíveis vítimas não reconhecidas. Além disso, a casa onde Gacy cometeu seus crimes foi demolida em 1979, mas o terreno onde ela ficava continua a atrair curiosidade mórbida e visitações de fãs de crimes reais. A casa de Gacy tornou-se um local de mito e especulação, um ponto de peregrinação para os obcecados pela figura do assassino e pela história macabra que ele construiu. O caso de Gacy também teve implicações importantes para o movimento contra os crimes sexuais e a proteção de menores. Sua capacidade de atrair jovens vulneráveis com promessas de trabalho e dinheiro levou a uma maior conscientização sobre a segurança dos adolescentes e a necessidade de protocolos mais rígidos em relação aos empregadores e suas interações com os jovens. Mesmo após sua morte, Gacy ainda é uma figura de fascínio sombrio. Ele continua a ser uma referência no estudo de psicopatia, sendo comparado com outros assassinos em série que seguiram sua trilha de terror. Seu legado não será facilmente apagado. A imagem de Pogo, o palhaço, continuará a pairar como um lembrete macabro de que o mal pode se esconder sob os mais inocentes disfarces. A história de John Wayne Gacy não é apenas a crônica de um assassino em série. Ela é um lembrete sombrio das profundezas do mal humano e das facetas obscuras que podem se esconder sob camadas de respeito e normalidade. Gacy, o palhaço sorridente, é um símbolo de como o engano pode se esconder atrás de uma fachada aparentemente inofensiva. Sua história nos ensina que o mal não se apresenta sempre de maneira óbvia ou monstruosa. Muitas vezes, ele se disfarça de alguém em quem confiamos, alguém que parece ser um membro exemplar da sociedade. O legado de Gacy levanta questões cruciais sobre a natureza do mal, o papel da sociedade em proteger suas vítimas e a maneira como negligências ou falhas no sistema podem permitir que tais indivíduos continuem seus crimes por anos. Gacy não foi um monstro isolado. Ele foi,
de certa forma, alimentado por uma cultura que ignorava as pistas, por uma sociedade que falhou em reconhecer os sinais e por uma psicologia que ele soubera explorar com precisão. Além disso, o caso de Gacy coloca em foco as complexas questões da psicopatia e da manipulação psicológica. Gacy não foi apenas um assassino. Ele foi um mestre da manipulação, utilizando sua personalidade pública e status para enganar, atrair e destruir vidas. Sua capacidade de se esconder à vista de todos nos lembra que as aparências, por mais confiáveis que sejam, não devem ser tomadas como garantia. Mas talvez a reflexão mais importante que a história de Gacy nos oferece seja o lembrete de que devemos questionar a superficialidade das pessoas ao nosso redor. Em um mundo onde a imagem pode ser moldada e projetada, é crucial aprender a olhar além das máscaras que as pessoas usam para realmente compreender sua verdadeira natureza. John Wayne Gacy, o verdadeiro palhaço assassino, nunca será esquecido. Sua história ecoa como um alerta de que o mal pode estar mais perto do que imaginamos, disfarçado sob a camada da normalidade. Se você ficou impactado por essa história, não deixe de se inscrever no canal para mais análises de casos reais, explorar o lado sombrio da mente humana e entender como o mal pode se manifestar em nossa sociedade. E, se você já conhecia essa história ou tem uma reflexão sobre o tema, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Sua opinião é importante para que possamos continuar essa conversa sobre os mistérios mais sombrios da humanidade.